Quando vocês abrirem a pasta que está no vosso ambiente de trabalho com o teste, vão encontrar algo semelhante a isto, com exceção do PowerPoint, do fecheiro PowerPoint que tem a correção. Vão encontrar um fecheiro PDF que será o próprio teste. Portanto, vão abri-lo e verão aqui as indicações. Tenho aqui uma indicação amarela muito importante que é para nomear o fecheiro e gravar pelo menos, sempre que acaba um diapositivo, se não mais. E depois devem fazer conforme já fizeram. Vamos então, tenho aqui todo o material que necessitam, não precisam de ir buscar nada à internet. Vamos então abrir o PowerPoint. Temos aqui o PowerPoint aberto e a primeira coisa que devem fazer é nomear o fecheiro. Fecheiro, guardar como. Neste caso eu vou pôr no ambiente de trabalho dentro da pasta do teste e vou chamar Barcelona, neste caso Barcelona Vídeo, para saber que é do vídeo. Gravei, portanto a partir daqui posso começar a trabalhar. Vamos então ver o que é que pede. Portanto, vocês leem o que precisam, descarregar o fecheiro zip, portanto à partida eu vou pôr no ambiente de trabalho, se não tiver vocês vão lá buscar. Utilizando o programa de apresentações PowerPoint, aplico o tema essencial. Agora vamos lá aplicar o tema essencial. Vamos a estrutura, clicamos aqui e procuramos o tema essencial. Salvo o erro é este, aparece ali a caixinha a dizer essencial, aplicamos. Ok. Depois, o que temos que fazer mais? Cria um diapositivo semelhante ao que é apresentado na figura. Acrescente os elementos gráficos que achar necessários, numeração automática, a imagem do Skyline em baixo, aqui não se vê, em baixo, portanto esta imagem aqui, com efeito artístico desenha lápis. Então vamos fazer isso. Portanto, o que diz aqui, Barcelona, a cidade de António Gaudí. Então clicamos aqui, Barcelona. Portanto, como não cabe, eu quando quero sair do modo de edição faço ESC, vou aqui à base e diminuo o tamanho do texto. Aqui escrevo a cidade de António Gaudí. Esqueci qualquer coisa, deixa eu confirmar. António Gaudí. Tem catalão. António Gaudí. Esta parte está a preto. Vou aqui, coloco a preto. Alinho tudo à direita. Então, alinho à direita. Isto vou diminuir aqui um bocadinho. Eu, para pegar nestas caixas de texto, pego aqui nos traços. Isto vai para baixo. Isto vai para cima. Agora tenho que inserir as imagens. Faço inserir imagem, ambiente de trabalho, teste, e tenho aqui o Gaudí. Vou colocar aqui deste lado. Ele fica aqui por cima, passo para trás. Enviar para trás. E agora preciso da Skyline, inserir imagem. Isto é imagem. Skyline, isto fica um bocadinho grande. Diminuo. Vai para aqui. Botão direito, formatar imagem. Aqui não dá para ver. Botão direito. Na parte de baixo tem formatar imagem. Na parte de baixo tudo. Formatar imagem. Efeitos artísticos, e eu disse que aplicava o efeito desenho a lápis. Portanto, clico aqui, desenho a lápis,
é este o quarto. Desenho a lápis, já está. E agora faço a inserção da numeração automática, inserir número no diapositivo. Portanto, quero o número, cá está, aplicar a todos. Pronto. O primeiro diapositivo já está feito e depois devemos prosseguir o nosso teste. Eu vou parar este vídeo aqui e faço o segundo diapositivo no segundo vídeo.